Devemos fazer trabalhos espirituais em casa? Esse é um assunto sempre controverso, mas muito importante de ser esclarecido. Esse é o Papo de Corredor, meu nome é Johnny e nós vamos falar sobre isso. Bom, é importante a gente falar sobre as sessões espíritas em casa. Elas não são negativas e nem muito menos devem ser polêmicas. Pelo contrário, o kardecismo nos orienta a fazer o evangelho no lar, fazer sessões espíritas em casa, desde que orientadas para o evangelho de Jesus, os ensinamentos de Kardec, qualquer obra que seja de incentivo ao bem, de incentivo à reforma íntima. O que se cria um adendo bastante grande com relação aos encontros espirituais em casa são os trabalhos mediúnicos em casa, seja para receber um sofredor ou seja mesmo até para fazer consultas com entidades quaisquer. Este assunto é sempre muito complexo porque a gente não sabe o histórico energético da casa e por mais inteligente que você seja, por mais experiente, médium experiente, estudado, a gente não tem controle de toda a salvaguarda da casa ali e do controle energético. Por isso, existe um adendo muito grande. Não significa que seja proibido, significa que seja estritamente necessário um acompanhamento e saber realmente o objetivo daquele trabalho a ser realizado. As entidades contrárias à luz, elas são bastante inteligentes, Para quem estuda e conhece o fluxo de entendimento desses espíritos, eles são a contraparte, Então, por mais que nós tenhamos entidades muito evoluídas, com muito conhecimento no plano espiritual superior, nós temos a contraparte, também com muito conhecimento, evoluídas contrariamente, é claro, com o conhecimento, utilizam esse conhecimento de forma muitas vezes negativa, e vão utilizar disso para poder atrapalhar aqueles que querem fazer o bem. Só que eles usam de várias formas para poder fazer isso. Então, aqui nesse canal mesmo tem muitos vídeos falando sobre obsessores, como lidar com os obsessores, e uma das coisas que mais fortalecem eles é exatamente o fato da gente não acreditar que eles estejam ali. Então, às vezes, a nossa arrogância de achar que porque eu fiz 10 anos de espiritualidade, 20 anos de espiritualidade, porque eu tenho 40 anos de estudo, de kardecismo, entre outras coisas, eu sei de tudo e é impossível. Meu protetor é um grande trabalhador de desobsessão, então é impossível esses caras me atacarem aqui, ou eu vou perceber, ou eu posso fazer porque nada vai me acontecer. E pelo contrário, a nossa arrogância de achar que a gente entende tudo, sabe tudo e está muito protegido é exatamente nessa arrogância onde eles quebram a nossa energia e muitas vezes enganam porque a gente não enxerga, muitas vezes a gente não sabe lidar com a energia. Quando a gente tem essa arrogância dentro de nós, a gente já entra no padrão de energia deles, então a gente acaba perdendo um pouco de conexão com os nossos protetores e aí é onde os trabalhos começam a se tornar perigosos. Outra coisa que é muito importante olhar para fazer um trabalho desse em casa é o ambiente. O ambiente da casa, existem diversas coisas de diversas pessoas, principalmente quando se tem mais moradores dentro de uma casa, Tem os familiares, às vezes é o pai, a mãe, os filhos, aí vem os amigos, aí vem as pessoas que fazem lá um churrasco, e vem pessoas na casa, no apartamento, ou seja, circulam muitas energias e dentro disso existe bebida, existe pessoas falando da vida do outro, reclamando de política, mentalizando o problema negativo do país, as brigas conjugais, as brigas entre mãe e filha, pai e filho, ou seja, toda essa energia e essa carga de energia abre brechas na proteção do ambiente. Isso cria miasmas, cria uma série de energias densas que ficam no ambiente que fortalecem exatamente esse tipo de espírito, e aí a gente não tem controle disso. Teoricamente, para se fazer um trabalho dentro de casa, era preciso a família inteira se resguardar, a família inteira fazer um preparamento energético,
a família inteira parar de trazer pessoas estranhas para dentro da casa, fazer uma limpeza energética muito grande junto com o plano espiritual, estruturar aquela energia para que esse trabalho seja feito. Olha o tamanho, né, da importância para isso acontecer dentro de um único trabalho, receber uma entidade, fazer ali os esclarecimentos. Como eu disse no começo, não significa que é proibido, significa que é perigoso. Então, se você vai optar por fazer um trabalho em casa, trabalhar em casa, entenda o objetivo desse trabalho. Algumas entidades, né, realmente de livros ali, Ramatiz, entre tantos outros, Edgar Armon mesmo, não era entidade, mas era um grande estudioso, sempre traz, né, esses ensinamentos, porque olha, fiquem atentos, né, porque essas consultas espirituais, o que acontece? Muitas vezes é o familiar ali que quer saber se está sendo traído ou não, é o outro familiar que é avarento e que quer mais e mais e mais, ele quer saber como ganhar, ele quer saber se ele pega aquele cliente, ele quer saber, às vezes pelas questões materiais, vai querer um familiar saber como é que está o sobrinho que desencarnou, a avó que desencarnou, são questões egoístas, né, para que a gente saiba, não é um trabalho maior, algo que está sendo feito para que fortaleça a luz, para que expanda a luz das pessoas e para que expanda, né, o trabalho espiritual que seja feito. Se este for o objetivo, aquela família que se reúne só para consultar com a entidade as suas próprias necessidades, não faça. Vocês estão mexendo com coisas complicadas. Um espírito obsessor pode pegar esse egoísmo das pessoas, esse baixo padrão vibratório, porque a pessoa que está com traição ali e ela quer saber se está sendo traída ou não, ela já está há tempos vibrando nessa energia. A pessoa que está com saudade do ente familiar lá que desencarnou, às vezes está chorando há semanas, preocupada há semanas, e isso já está acarretando uma série de energias e obsessões por conta desse padrão de energia. Quando essas pessoas se reúnem em um lugar só, olha o tamanho da energia negativa que já está circundando aquele ambiente. Então é por isso que a gente fala para tomar cuidado. Mesmo que seja aquelas entidades, os Exus, né? Mas eu vou receber um Exu em casa, o Exu limpa, o Exu protege. Não é bem assim. Exu é muito forte, ele tem também os seus trabalhadores com eles, mas o lado negativo também é muito forte, também tem muitos trabalhadores com ele. É muito importante não deixar a cargo das nossas entidades a proteção. Eu vou fazer e eles que se virem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, principalmente as entidades Exu, vão dar um passo para trás e falar, bom, já que ele é o bonzão, vamos ver até onde eles conseguem ir. Eles sempre fazem isso para que nós possamos aprender, não é que eles estão ali para nos prejudicar ou que eles vão sair para que a gente sofra, né, os problemas. Uma vez eles vão segurar, duas vezes vão segurar, vão ver até onde isso vai, porque de repente isso realmente se torna um trabalho de luz, um trabalho responsável, e aí aos poucos, né, dependendo da importância do trabalho, realmente se arregimenta ali muitas entidades para fazer essa proteção, a limpeza, e a coisa acontece. Mas se for para as questões egoístas do plano físico, tomem muito cuidado, o trabalho nem sempre é orientado para que se faça um trabalho desse, tá bom? Trabalhos como esses são sempre muito importantes, é preciso entender o propósito deles. O plano espiritual não gasta energia à toa para isolar um lugar, para fazer, gasta-se muita energia, muita entidade para fazer um trabalho pequeno, para um grupinho pequeno de pessoas. Se é realmente um trabalho que não beneficia as pessoas que estão ali, as pessoas que estão ali estão a fim, né, de beneficiar algo maior, as pessoas que estão em volta, o planeta, a cidade, o próprio prédio e por aí vai, aí sim se torna um trabalho de maior intensidade e muito provavelmente vai ser preparado para isso. Com certeza as próprias entidades, a primeira vez que vier na casa, vão pedir para que se tenha equilíbrio, para que se fale mais de amor, para que se ria mais, tenha mais bom humor, que as pessoas parem de reclamar, que as pessoas parem de vibrar negativo, que tenha organização na casa e limpeza, isso faz muita diferença. Ou seja, é um trabalho enorme para que esse tipo de coisa aconteça
dentro do padrão da luz, dentro do padrão da proteção e dentro da energia que é necessária para se acontecer um trabalho desse. Por isso a gente fala que sempre o lugar ideal para se fazer um trabalho espiritual é em um centro espírita, e é lógico, um centro espírita equilibrado, tá? Não só onde o dirigente ou a diretoria tem equilíbrio, mas o restante ainda está em aprendizado, está todo mundo em desequilíbrio, ou a equipe toda está equilibrada e a diretoria é uma bagunça, as pessoas brigam entre si. Então tem que entender também a importância do trabalho maior. Quem sustenta e quem dá a energia positiva ou firmeza para um centro se estruturar é o físico junto com o espiritual. Não adianta o espiritual ter potencial positivo e o físico está desorganizado. Então essa casa vai ficar capenga, né? Vai acontecer o que acontece muito, que as pessoas falam sobre as rachaduras dentro da casa espírita. Então é importante que físico e plano espiritual estejam na mesma energia, no mesmo equilíbrio. Quando isso acontece, é feita uma fortaleza energética e aí sim o equilíbrio da casa acontece e aí você tem um local saudável, né, e seguro para fazer as manifestações espirituais, porque ali vão passar obsessores, vão passar sofredores, mas aí você tem um trabalho muito bem estruturado para tirar as proteções, colocar as proteções e proteger todo mundo dentro da necessidade do trabalho. Por isso é orientado que se faça um trabalho numa casa espiritual mesmo, que foi preparada para isso, do que fazer dentro da sua residência. A Matiz até fala, eu estava pesquisando para fazer sobre esse texto, e a Matiz fala que, é claro que se Francisco de Assis fosse fazer uma sessão espiritual na casa dele, não teria problema, porque ele é um espírito muito elevado, que vivia sozinho e que tinha uma preparação energética naquele ambiente. Allan Kardec também, né, pelo tamanho da missão espiritual que ele tinha, mesmo nas perdas energéticas que ele com certeza teve também, porque foi atacado, foi preso, teve tantas coisas, mas o propósito do trabalho, olha o tamanho do trabalho que o cara fez, né? De trazer todas essas escrituras aí e colocar o espiritismo no mundo. Esse cara podia fazer um trabalho espiritual dentro da casa dele quanto ele quisesse, porque ele não estava fazendo para ele estava fazendo para algo muito maior, então tinha muito potencial de energia ali para proteger eles. Entre tantas outras, né, pessoas que vieram aqui, Chico Xavier, entre tantos outros, pessoas que muito equilibrado, que tinham um potencial de trabalho tão grande, né, e que não era para si próprio, mas para os outros, para o bem da humanidade, que aí sim tem um potencial muito maior, e por mais que às vezes tenham pessoas desequilibradas naquele ambiente, é muito mais estruturado para poder fazer isso. Então, olhe o ambiente, né? Veja o ambiente como é que está, como é que é a preparação do ambiente, se você sabe fazer bloqueios energéticos do ambiente, veja a família como é que está, quem são as pessoas que frequentam aquela casa, o que é feito dentro dessa casa. Às vezes é uma casa que faz festa todo final de semana, com bebida, com carnes e tanta energia densa, as pessoas falam besteira e que não tem nada de errado com isso, mas não é o ambiente para se fazer um trabalho espiritual. O ambiente para se fazer um trabalho espiritual é um ambiente que tem que ter muito preparo, muito equilíbrio e muita organização. Uma das coisas que ajudam muito a ajudar a processar e limpar esta energia são os famosos evangelhos no lar, que 90% das pessoas não fazem, né? Do jeito certo, pelo menos, toda semana, sem pular, sem falta, né? No mesmo horário, pontual, com as pessoas realmente engajadas em fazer aquele trabalho, engajadas em aprender, né? E refletir, fazer o trabalho filosófico que a doutrina orienta para que você possa refletir onde você precisa melhorar, né? Já vi muita gente fazendo evangelho no lar e aí depois termina a leitura começa a falar, o fulano, ó, isso aqui serve para ele, o ciclano, isso aqui serve para ele, e aí só aponta o que serve para os outros e esquece de fazer a autoavaliação para entender o que serve para si mesmo. Então, são esses pontos que são muito importantes. Tanto o kardecismo como a Umbanda, como qualquer religião que fale de bem, sempre vai explicar que aquilo não é feito por matéria, aquilo não é feito para bens pessoais, aquilo não é feito para o seu próprio bem, geralmente é feito para uma estrutura muito maior. Se você tem o hábito de fazer trabalho espiritual em casa, tome cuidado, né? Estude o livro dos médiuns e você vai entender muito sobre
animismo, vai entender muito sobre os mistificadores, a própria estrutura de obsessão mesmo. Estude Ramatiz para entender a questão do prana, do duplo etérico, da preparação energética do ambiente. Tem muito conhecimento rico para que você entenda a responsabilidade disso, e eu tenho certeza que quanto mais você adquirir de conhecimento, menos você vai se arriscar fazendo um trabalho espiritual num ambiente residencial, tá bom? Para quem faz e nunca aconteceu nada, que bom, que sorte, tomem cuidado, porque às vezes a gente está vivenciando uma energia que muitas vezes pode não ser, não estou dizendo que é ou não, cabe a vocês também avaliarem e ver a sua responsabilidade, acho que cada um tem a sua autorresponsabilidade. Estou dizendo com base nos conhecimentos que eu tenho. Uma coisa que eu aprendi é nunca subestimar, né, o outro lado. A gente não conhece quem são as pessoas que estão do outro lado, a gente não pode desdenhar da inteligência que existe por trás de todas as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa entender que a gente precisa ser humilde, e ser humilde não é ser miserável, é entender que você, por mais conhecimento que você tenha, por mais entendimento que você tenha sobre as coisas, a gente nunca sabe tudo, e aí sempre existe alguém que sabe mais do que a gente, sempre tem alguém que possa saber não mais, mas algo diferente do que a gente sabe. Então a gente precisa entender que tanto a gente no positivo quanto o pessoal do negativo, todos temos muito conhecimento e a gente nunca sabe de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que respeitar aqueles que são contrários a nós e respeitar o ambiente, respeitar os preparos de tudo, para que a gente tenha aí uma espiritualidade segura para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos mentores espirituais e para todo mundo, tá bom? Não esqueçam, a espiritualidade, sem ser só o kardecismo, qualquer coisa, a espiritualidade em si, ela é feita para que nós aprendamos a evoluir, para que a gente possa crescer e com isso a gente possa compartilhar este conhecimento e ajudar os outros a evoluírem. O trabalho espiritual não foi feito para a gente ficar pedindo coisas materiais, coisas pessoais, não foi feito para que a gente resolva os nossos problemas emocionais. Tá bom? A gente precisa estar cheio de literatura, cheio de conhecimento. É claro que, graças a Deus, a gente tem eles muitas vezes para nos dar uma certa orientação, né? Estão um pouco perdidos sobre uma coisa ou outra, e com certeza eles ajudam, iluminam, passam energia, às vezes descarregam alguma coisa, mas a gente tem que estar ali na batalha fazendo o nosso trabalho. Lá no centro onde eu trabalho, as entidades sempre falam que eles fazem 30% do trabalho. Os outros 70% somos nós que temos que fazer, estudando, praticando, se doando, fazendo caridade, errando, acertando e tantas outras coisas. E quando eles veem essa força de vontade, eles conseguem fazer 30% para auxiliar a gente, mas a responsabilidade de toda a nossa encarnação, a responsabilidade das nossas energias, das nossas escolhas, dos nossos aprendizados estão nas nossas mãos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar um pouco desse misticismo de pode, não pode, é indicado ou não é. O que se diz é arriscado. Se o trabalho é de muito coração, se o ambiente está preparado para isso e vocês têm um trabalho maior para se fazer, faça de coração, faça para ajudar o próximo. O bem está em qualquer lugar que for feito o bem. Só tome muito cuidado com os padrões de energia que existem no ambiente, tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir aí o vídeo, ajuda bastante a gente para poder o YouTube entender, né, que o canal tem um conteúdo relevante. Se você conhece algumas pessoas que precisam desse conhecimento, compartilhe, é legal, para que a gente possa também compartilhar esse conhecimento. O objetivo do canal é esse. E eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!